Hey guys, what's up and welcome. Bem-vindos, alunos do terceiro ano. Hoje nós vamos dar início à nossa unidade 2, nossa Unit 2. Mas antes de começarmos a nossa primeira aula, aula 16.1, temos algumas informações referentes ao nosso conteúdo programático lá da nossa Unit 2. Vamos ver para a tela? Olha aí, aula 16.1 com a teacher Patrícia Recher. It's a pleasure, é um prazer. E como eu comentei para vocês, nós vamos falar sobre a nossa Unit 2, que vamos dar início hoje. Vamos dar início hoje, já com a nossa aula do Present Perfect. Então, vamos ter três aulas, eu acredito que são 3 aulas envolvendo o presente perfeito, que é um tempo verbal que foi interessante a gente separar, assim, algumas aulas, porque já deixo, assim, claro que é o tempo verbal mais difícil da língua inglesa. Ele tem essa dificuldade porque não tem exatamente um específico ali no português para fazer a associação com ele. Você vai ver que na hora de você traduzir as frases no presente perfeito, você vai traduzir às vezes com sentido de presente, com sentido de passado, e poucas das vezes você vai traduzir ele no sentido mesmo ao pé da letra, traduzindo mesmo palavra por palavra. Você vai ver que vai ter uma certa dificuldade, mas nada com que algumas aulas para você possa tentar esclarecer certas dúvidas. Lembrando que é mais na questão do uso mesmo essa dificuldade, porque na questão de você fazer as frases, montar a questão mesmo gramatical, você não vai ter dificuldade, não é tão difícil assim. É um pouco diferente do que vocês estavam acostumados. Vai entrar uma pessoa nova aí, como auxiliar, pessoa, modo de dizer. Então, olha aí, na aula 16 vamos ter o Present Perfect One, onde nós vamos falar sobre verbos regulares. Não só isso, né, mas o foco vai ser sobre verbos regulares. E temos as nossas confusing words, que são life, live ou live aqui, nessa palavrinha aqui, ela tem duas. Você vai ver, eu falei ela de duas formas, live, live, certo? E alive. Então, quando chegar na hora delas, vocês vão ver a diferença. Então, basicamente, elas não são escritas iguais, só as duas últimas se parecem um pouquinho, mas elas têm traduções diferentes. Na aula 17, você vai ver Present Perfect 2, agora com a questão de verbos irregulares. Confusing words, been, gone. Temos aí também o Present Perfect na aula 3, temos aí, ó, verbos irregulares. Mais uma vez, time expressions, expressões de tempo. E as confusing words, essas duas aqui, gente, resume, resumé, que na verdade parece muito, né, na escrita, mas na tradução tem significados bem diferentes. Aí nós temos também mais aula do Present Perfect, mais Perfect. Eu tô enrolando a língua hoje, que tá uma beleza. Só que essa aula do Present Perfect, ela tem aqui, ó, versus Simple Past. Então, você vai fazer uma comparação dos dois tempos verbais. Lembra que eu falei lá no início? Essa questão do presente perfeito ela pode ter uma tradução com a ideia de presente, uma ideia de passado, enfim. Time expressions. Também vamos falar mais uma vez, a segunda parte da time expressions, e que são as expressões de tempo, as confusing words since for, present perfect continuous. Vamos também ver sobre o present perfect continuous agora. Né? Lembra do presente continuous? Agora também temos o continuous do present perfect. E as confusing words, ultimately e lately. Também vamos ver o past perfect tense, ou seja, o passado perfeito. Sairemos do presente perfeito e vamos entrar no passado perfeito. Agora estamos nos tempos perfeitos. Saímos do simples, presente simples, passado simples, futuro simples, vamos para os perfeitos. As confusing words before e until. Tem mais, não acaba não, porque vamos também ver o past perfect continuous, o passado perfeito continuous, e as confusing words say versus tell. E elas são bem diferentes, mas na hora de usar, às vezes há uma certa confusão entre as duas, sim. Por isso são confusing words, né? Temos aí, ó, agora sim, futuro perfeito, future perfect. Vamos ver o time phrases também. E que é a mesma coisa que... Não, deixa pra lá, porque senão eu vou confundir muito vocês. Agora eu tô querendo dar aula só apresentando o meu conteúdo programático, mas não pode. Confusing words, bye, bye, bye. Aí falou, que, teacher? Tudo igual, sim. Bem parecido, a escrita é diferente, mas se na hora de falar você fala bye, bye, bye. Só
completamente diferente que significa. Chegando lá nessa aula, você vai saber. Future Continuous, o futuro contínuo, também vamos ver nessa Unit 2. Future Continuous Perfect, tá? Vimos o futuro perfeito, agora o futuro perfeito contínuos. Confusing words, look, see, watch. E aí, para finalizar não, ainda tem mais, outra página de slide aí. Temos o Future Perfect versus o Future Continuous, a diferença dos dois e as confusing words. Then. Também bem parecido na fala, mas na tradução, coisas diferentes. E agora sim, nossa última página de slide para falar o que vai cair nessa unidade 2, que não acaba nunca. Temos a third conditional, a terceira condicional. E vamos ver as confusing words college, university, school, que tem escritas diferentes, mas traduções que pegam, na verdade, no uso delas entre college e university principalmente. E para finalizar, nossas wish sentences, bem facinhas, elas são muito fáceis, elas confusing words, here, também muito iguais na hora de falar, mas traduções diferentes. E aí, agora sim, vamos começar essa aula, mas antes de começar a aula, olha só, toda unidade tem uma competência. Nossa Unit 2, o que vai acontecer? Você vai conhecer e usar a língua inglesa como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Você também vai conhecer e utilizar os mecanismos de estruturação da língua inglesa de forma apropriada em diferentes contextos aqui que não falta. E a terceira coisa que você vai fazer é reconhecer a importância da interação dos diferentes povos na globalização e na pós-modernidade, possibilitando o respeito da diversidade social e o exercício da cidadania. E agora sim, começou! Let's get started! Vamos começar a nossa aula 16.1, que leva o título de Life Experience, experiências de vida. Porque quando a gente fala de experiência de vida, para quem já conhece, já remete ao meu Present Perfect, que é a parte 1 dele. E vamos focar nos verbos regulares. E as nossas confusing words, life, live, live e alive. Muito bem, vamos lá. Toda aula tem uma habilidade. E hoje você vai ler e compreender diferentes gêneros textuais relacionando seus significados ao âmbito sociocultural e também vai associar vocabulários e expressões gramaticais de um texto in English. So let's begin. Presente perfeito, uma foto geralzona do que é o meu presente perfeito, prestando atenção no que você vai usar. Então, present perfect, você vai ter aí os seus verbos, tá? E esses verbos, eles vão vir tanto sendo regulares ou sendo irregulares, e eles vão vir agora conjugados no particípio passado, no past participle, certo? E aí você também vai ter muito essa questão do uso do meu have e do has, que agora sim vão ser eles que vão estar bastante nas suas frases, porque eles são os auxiliares do presente perfeito aqui. E aí nós temos o since, for, esses tempos aqui, nós já vamos falar também sobre eles. Aí fala sobre o quê? Eventos recentes, um passado que não é específico e resultados agora. Vamos entender um pouco mais? Porque isso aí é só são coisas que você vai usar no presente perfeito, mas vamos ver melhor no decorrer das nossas aulas. Aí começamos com essa imagem e essa pergunta para você. E, obviamente, essa pergunta já está no meu tempo verbal do presente perfeito. E aí, viu alguma coisa diferente das outras aulas que a gente já teve? Claro que nós tivemos textos usando o presente perfeito, obviamente, tivemos exemplos também nas nossas atividades usando o presente perfeito. Porém, agora que você vai entender um pouco mais dessa estrutura. Olha aí, what have you experienced in life? Minha pergunta é, what have you experienced in life? O que você quais foram as suas experiências de vida? Eu posso traduzir assim também. O que você já teve de experiência na sua vida? E aí? Talvez você não consiga responder essa pergunta agora, mas até o fim da aula, você vai conseguir fazer o início da sua frase, usando a estrutura que você vai aprender hoje do presente perfeito. Vamos lá. Experiências de vida, life experience.
These are actions or events that happen sometime during a person's life. Essas são ações ou eventos que aconteceu em algum momento durante a vida de uma pessoa. We don't say when the experience happened. Então aqui o foco não é dizer quando a experiência aconteceu. Você não fala uma data específica. Aqui não é o foco do presente perfeito. And the person needs to be alive now. E a pessoa tem que estar viva agora. Afinal de contas, o presente perfeito ela tem uma importância. São ações, né, que ela pode ter começado lá no passado, mas ela ainda tem a sua importância aqui no presente. Portanto, nesse caso, a pessoa precisa estar alive, viva, que inclusive é uma das nossas confusing words de hoje. We often use the words ever and never here. Então, nós geralmente, we often usamos as palavras ever, que vocês já vão saber o significado, e never no presente perfeito, para falarmos de experiências de vida. Tudo bem? Agora sim, olha essa pergunta e você vai entender um pouco mais do que significa essa questão das experiências de vida e o uso do presente perfeito com elas. Quando eu falo, have you ever traveled to other cities? Essa pergunta é a mesma coisa que eu fazer ela em português da seguinte forma. Você já viajou para outras cidades? Você já viajou para outras cidades? Se você prestar atenção na estrutura em português, você já viajou, você pega o verbo viajar, que é o principal, inclusive ele está aqui, traveled. E aí você pensa, viajou, está conjugado no passado aí. Então, na hora que você pensa nessa frase em português e você quer passar ela para inglês, se você não tem essa informação, você vai querer passar ela para o inglês usando o seu simple past, o passado simples. Aí que mora o erro. Porque nesse caso, você não vai usar o passado simples para fazer essa frase. Você vai usar o presente perfeito, que é o objeto de estudo dessa aula e das outras também que vão vir. E aí você percebe a estrutura diferente. Você não vai usar o did aqui como auxiliar. Esquece o did como auxiliar, não vai existir mais aqui. Você vai ter o auxiliar agora do verbo have. Na verdade, são dois auxiliares, porque você até aprendeu lá comigo que o verbo to have, o verbo ter, ele tem no presente outro verbo que é usado na terceira pessoa do singular, que é o verbo has. H-A-S, nós já vamos chegar nesse exemplo com ele. Então, você tem esse have como verbo auxiliar. Então, viu ele aqui na sua frase? Viu que ele começa uma frase, viu que ele está numa estrutura assim, onde o verbo aparentemente está no passado, porque na verdade isso aqui, essa conjugação não é de passado simples. Essa conjugação aqui, na verdade, é de particípio passado. Porque os verbos regulares no particípio passado, eles também ficam como no passado simples. Então, há essa confusão. Eu, quando vejo essa estrutura aqui com have e o meu verbo no passado, que aqui é particípio passado, e eu ainda vejo ever, aí eu falo, essa frase está no presente perfeito. E aqui está falando sobre experiências. Ele quer saber se você já viajou para outras cidades. Você não vai usar o passado simples para você fazer essa pergunta, é o presente perfeito. Então, preste atenção nessa estrutura da interrogação, que já vai chegar o momento de explicar ela, como ela é feita. Você já viajou para outra cidade? Have you ever traveled to other cities? E aí você tem 4 tipos de respostas para essa pergunta. Vamos supor que você já teve essa experiência e você quer dizer, sim, eu já. Como é que eu falo isso? Nesse sentido, você vai usar o yes, I have. Lembrando que isso aqui são short answers, respostas curtas. Aquela questão do inglês que facilita para a gente na hora de responder, não precisando usar o verbo principal. Você só usa o yes ou no para negação, né? E você usa o sujeito correspondente à resposta. Se está falando sobre você, você vai falar eu. Se está falando sobre outra pessoa, você vai usar you, he, assim por diante. E o seu auxiliar aqui do presente perfeito, que é o have. Então, ó, perceba que todas as minhas frases terminam com have. Aqui na negação, aqui ele está aqui, só que está contraído. Aí aqui nós temos uma outra forma de falar. Já vou chegar aí. Então, ó, quando eu respondo yes, I have, sim, eu já.
é a minha intenção aqui, apesar de eu traduzindo só ao pé da letra, não significa eu já. Seria sim, se eu fosse traduzir ao pé da letra, eu não vou nem falar essa questão de ao pé da letra, porque senão vocês vão se confundir. Apenas saiba que quando chegou no presente perfeito, esse I have, nesse sentido aqui, onde ele está perguntando para você, se você já viajou para algum lugar, você vai responder essa have, se sim, sim eu já. Sim eu já viajei, apesar de não estar sendo usado o verbo traveled na sua resposta. E aí, se for na negação, se você quer dizer que você nunca teve essa experiência, eu nunca viajei para outras cidades. E aí você vai dizer, no, I haven't. No, I haven't. Não, eu nunca. Aí, nesse caso, I haven't, nada mais é que a junção do have mais o not. Eles estão contraídos aqui. É a mesma coisa que I have not, certo? Mas isso aqui está contraído e é uma forma até melhor de usar. No, I haven't. Não, eu nunca tive essa experiência. E aí, vou trocar minha tinta aqui, que é melhor. Vamos para essa cá. Para esse terceiro exemplo. Meu Deus, vamos lá. No, I've never. E aqui você tem uma outra forma de falar que é correspondente a essa forma que eu falei aqui para vocês primeiro. Qual é a diferença? A diferença é que se eu quero usar o never, eu não posso usar o not. Eu não posso ter uma dupla negativa em inglês. Vocês lembram que eu falei isso para vocês lá nas aulas de pronomes indefinidos? Acho que não só lá. Então, quando eu uso o haven't, eu não posso usar o never. O never dá a ideia de negação, é nunca. Sabe? Então, eu vou responder como no, I've never, que é a mesma coisa que no, I have never. Esse V aqui é o meu verbo have contraído com o meu pronome pessoal. Ele está contraído. Juntou lá, ficou I've never. É a mesma resposta de no, I haven't. Você só está mudando, você só está colocando, como é que fala, como eu posso dizer, você está enfatizando ali quando você usa o never. Está dizendo que nunca. Mas você ainda quer ir, você ainda quer vir ter essa experiência. E aí quando você quer dizer isso, assim, sabe, de forma mais clara, que, ó, eu não tenho essa experiência, mas eu ainda vou ter. Calma lá, você pode usar assim, ó, no, not yet, a sua resposta, que significa não, ainda não. Have you ever traveled to other cities? Aí você responde, no, not yet. Se caso você nunca foi, mas você vai responder assim com a ideia de que ainda não, mas você ainda tem vontade e vai ter oportunidade mais pra frente de viajar. No, not yet, não, ainda não. Vamos seguir? Agora nós temos outra pergunta. Have you ever lived in another country? Você já? Então esse ever significa já, né? Tanto falei lá o ever, já. Já, nesse contexto aqui vai ser já. Lived, morou em outro país? Aí você pode responder essa pergunta de acordo com a sua experiência de vida, né? Eu, se fosse responder, eu diria yes, I have. Sim, eu já. Yes, I have. Caso eu não tivesse ido para nenhum outro país, eu falaria no, I haven't. No, I haven't. Ou então eu quero deixar bem enfatizado que eu nunca fui, eu posso falar no, I've never. No, I've never, que é usando o meu nunca, né? Dizendo assim, não, eu nunca fui, nunca, né? Coloco um nunca ali para deixar bem enfatizado. Agora, se eu sei que um dia eu vou viajar para outro país, sim, e quero deixar isso bem claro, eu vou falar no, not yet. É claro que isso aqui é uma brincadeira, né? São formas de você responder, mas eu falo assim para você entender que às vezes uma resposta ela tem às vezes uma intenção X, como a terceiro tipo de resposta, a intenção é deixar ela um never, a voz da teacher está falhando, para lá. É deixar o never mais assim enfatizado, esse nunca. E o no, not yet, não, ainda não, é porque você vai um dia, só que não teve oportunidade ainda. Terceira pergunta, olha aí, have you ever studied a foreign language? Você está fazendo isso agora. Você está estudando uma língua estrangeira. Você já estudou uma língua estrangeira? A foreign, estrangeira, language, uma língua estrangeira? Todo mundo já poderia dizer assim, yes, I have. Todo mundo aí da sala vai poder responder yes, I have. Até porque você começou a estudar comigo lá umas aulas atrás e você ainda continua estudando, né? Então, yes, I have, sim. No, I haven't. Não, eu não.
Eu nunca. Pode também traduzir assim, não tem problema. No, I've never. Não, eu nunca. No, not yet. Não, ainda não. Ainda as mesmas respostas lá, agora, nosso terceiro exemplo, as mesmas respostas. Então, a gente está falando muito desse ever, ever, ever. Em todas as perguntas ele aparece. Perceba onde ele aparece. Ele sempre aparece depois do meu pronome pessoal. You. You ever, you ever, you ever. Então, vamos entender um pouco dele? Esse ever aí, ele está aqui, ó. Ele vai ser traduzido nesse contexto como alguma vez, na vida ou já. Eu poderia falar assim, have you ever studied foreign language? Você alguma vez na vida estudou língua estrangeira? Ou você já estudou língua estrangeira? Tanto faz. Aí eu tenho aqui a minha pergunta, né? Have you ever lived in another country? Você já morou em outro país? Have you ever traveled to other cities? Você já viajou para outras cidades? Aí aqui eu preferi traduzir como já. Have you ever studied a foreign language? Você já estudou uma língua estrangeira? Então, você precisa usar esse ever quando você quer saber se alguém já fez alguma coisa. Você não sabe. Você quer saber se ela já teve essa experiência de vida em algum momento da vida dela, certo? E aí, vamos ver mais um pouquinho? Olha aí, ó. Se você falar de algo que nunca fez, mas que certamente ainda tem chance de fazer algum dia, você vai usar a estrutura I've never, como eu falei para vocês. I've never. Never, que significa nunca. Acho que todo mundo conhece a palavra never, nunca. I have never lived in another country. Eu nunca morei em outro país. I have never. I have never. Ou então a mesma coisa. I haven't lived in another country. Eu poderia colocar o not aqui, mas lembrando que o never dá essa questão de enfatizar, né? Que é nunca. Nunca, mas não significa que você não queira, certo? Nunca morei em outro país. Então, perceba que nas traduções, eu estou traduzindo como se estivesse no passado simples. Presta bem atenção. Nunca morei, nunca morei. Porque se eu for traduzir ao pé da letra, se eu for traduzir, eu vou até fazer brincadeira aqui de traduzir ao pé da letra. Não, eu não vou fazer. Eu ia fazer para vocês, mas eu não vou. Porque, na verdade, vai confundir muito a cabeça de vocês, que eu acho interessante. Na hora de traduzir esse have aqui, você vai traduzir para a sua forma original dele. O que significa o verbo have? O verbo ter. Então, eu nunca tenho, eu nunca tenho. Aí vai ficar muito estranho. Então, assim, na hora de traduzir, nunca morei. I have never lived, vira só isso aqui. Nunca morei. Ou eu nunca morei. Aí, in another country, em outro país. Então, na hora de traduzir, você nem sempre vai traduzir ao pé da letra, porque esse have aí e esse meu verbo aqui, como eu falei para vocês, ele está no particípio passado. E o particípio passado são aqueles verbos que terminam com essas terminações em português, ó. Feito, falado, comido, dito, entendido, esse ado, ido, enfim, ele termina desse jeito. E aí, ó, eu tenho falado com você. A gente não costuma usar muito mais esse tipo de forma de falar aqui no português. A gente usa, claro, mas não é muito comum falar. Eu tenho falado com ela ultimamente. Ela tem, enfim, não é muito usual. Pelo menos eu acho. Então, na hora de traduzir, você perceba aqui que ele não vai seguir essas amarras de traduzir ao pé da letra. Perceberam que aqui foi como se fosse uma ideia de passado. Que eu nunca tive essa, mas aqui no sentido de experiência, porque eu nunca morei, eu nunca tive essa experiência na minha vida. Aí você vai precisar usar o seu presente perfeito. Não se esqueça disso. Tradução ao pé da letra nem sempre vai ser legal aqui. Aí eu tenho uma próxima que diz o seguinte: I have never traveled to other cities. Eu nunca viajei para outras cidades. I've never learned a foreign language. Também estou repetindo lá as nossas frases. Eu nunca aprendi uma língua estrangeira. Aí, teacher, qual é a diferença da primeira para a segunda? Porque na primeira eu tenho I have, na segunda eu tenho I've. A diferença é que o I have está de uma forma bem corretinha, está na sua forma sem estar contraída. E o I've, ele está na contração, significa que você vai usar em frases informais. Você não vai chegar aqui numa prova de inglês e vai escrever I've, a não ser que a professora peça, né? Para você colocar na forma contraída. Agora, obviamente, lá eles fazem uma prova de inglês, naturalmente, nas escolas, lá como você faz de português aqui, lá eles fazem de inglês.
Se ele chegar e escrever I've, o aluno ou a aluna, o professor ou a professora não vão gostar, porque não é assim que se escreve, né? Você tem que escrever corretinho, I have. Mas no dia a dia não tem problema nenhum você usar I've, inclusive é interessante que você conheça essa forma, porque é a forma mais usada no inglês do dia a dia, certo? E aí eu tenho aí o present perfect, vamos entender a estrutura dele. Agora sim, a forma, como é que a gente vai fazer frases no present perfect? Como eu falei, a estrutura não é difícil, a questão estrutural não é difícil. Mesmo é mais o uso dele, a questão de aplicar o presente perfeito. Aqui você sabe, já estamos falando sobre experiências de vida. Então, a estrutura do presente perfeito funciona da seguinte forma. Olha aí, ó, você vai precisar do simple present do verbo to have. Eu comentei para vocês, o verbo to have significa ter. O simple present dele, ele se divide em dois, have, e has. Qual é a diferença dos dois? Have é usado com todos os pronomes pessoais, exceto os que são usados com has. Has é usado com a terceira pessoa do singular, os diferentões. Ele, ela e o it, que é usado para objetos, coisas, animais. Certo? Então, has só você vai usar com a terceira pessoa do singular. O que acontece que vocês aprenderam comigo é que esse has só vai aparecer nas frases afirmativas. Não vai mais acontecer isso. Sorry. Não vai mais acontecer isso. Você vai usar o has agora para todos os tipos de frases aí. Tanto na afirmativa, na negativa e na interrogativa, ela vai aparecer com as terceiras pessoas do singular. Correto? Então presta atenção nisso, vai ter essa diferença. E aí você vai precisar do seu verbo principal, venha no particípio passado, mais o particípio do verbo principal. Então, o particípio passado, geralmente é a última tabelinha lá, quando você procura as conjugações dos verbos, vem assim no infinitivo, no presente, no passado, aí vem o particípio passado, geralmente a terceira, a primeira, segunda, terceira ou quarta tabela quando você procura sobre as conjugações dos verbos. E aí o particípio passado dos verbos, vai depender, porque olha só, estamos falando aqui nessa aula só dos verbos regulares. E aí, como é que se forma o particípio passado do verbo principal? Ó, vamos também falar dos regulares, mas só uma pinceladinha leve. Ó, verbos regulares, aí, ó, acrescenta-se a partícula ed. Você lembra lá da aula do passado simples, que eu falei para vocês? Você acrescenta o ed nos verbos, essa é a regra geral, você acrescenta o ed. Só que quando o verbo termina com e, você só acrescenta a letra d. E quando o verbo termina com y, precedido de consoante, você retira o y e acrescenta ied ao fim dos verbos. Então, lembra de toda essa questão aí que eu comentei com vocês, lá da aula do passado simples. Percebe que o presente perfeito é um outro tempo verbal, mas ele também vai precisar dos seus conhecimentos que você aprendeu lá em outras aulas. Então, uma coisa puxa a outra, não se esqueça disso. Então, temos aqui ó, o exemplo. O verbo to learn, o verbo aprender. O passado dele, o particípio passado dele, também é learnt. Learnt. Que aqui no caso, se eu fosse traduzir corretamente com o particípio passado, seria aprendido. Não é aprendeu nem aprendi, dependendo do pronome pessoal, é aprendido. Aprendido. Geralmente, quando você fala aprendido, você vai usar o verbo ter antes. Eu tenho aprendido, você tem aprendido, ele tem aprendido e assim por diante. Os verbos irregulares, eles já são diferentões, você não tem uma regra para ele. Então, eles possuem formas próprias. Temos aqui um exemplo do passado do verbo... Eu vou até fazer aqui ó, uma brincadeira que é o seguinte. Estamos falando do verbo to do, que é um verbo irregular. Aqui ele está sem estar conjugado. O presente dele, presente dele é do e does. Ele tem dois verbos como presente. O passado dele é did. O particípio passado dele, eu vou escrever aqui embaixo, é done, que é esse aqui que nós estamos vendo. Então, nós temos aí, ó, o verbo to do, o verbo fazer no presente é do, does, ele tem essas duas diferenças. No passado ele é did, que está muito feia essa minha letra, Senhor, Jesus. E done, que é o particípio passado, que seria o nosso feito. I have done, eu tenho feito, ou eu fiz, enfim, porque lembra que nem sempre você traduz ao pé da letra. Então é isso, para saber desses verbos regulares, galera, você tem que ir atrás deles. Para saber, tem que olhar lá na tabela e tudo mais. É a única forma, não tem regra. E aí, olha só, como eu falei lá para vocês, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco adiantada. Eu falei antes aqui do slide. Os verbos regulares
Temos aqui, conseguem ver direito, que é o seguinte, o verbo learned, que é o verbo aprender no passado, no particípio passado, que é particípio passado. Aprendido, lived, vivido, visited, visitado, failed, falhado, lied, mentido, helped, ajudado, worked, trabalhado, played, jogado. Por que eu estou traduzindo assim? Porque o particípio passado tem essa tradução. Só que na hora de você colocar esses verbos nas suas frases, lembra que você não vai nem sempre traduzir ao pé da letra. Então, esse helped pode ficar ajudou. Ou vai depender do pronome pessoal e não vai ficar com essa tradução do particípio passado. Então, assim, é muito complexo para entender só em uma aula. Isso você tem que ver isso quase, se você quer aprender, você tem que ver, colocar isso na sua cabeça, dar mais uma lida, ver mais aulas sobre isso, porque talvez na sua cabeça agora não esteja fazendo muito sentido. Cheat, que é trair, traído. Cheated, porque na verdade esse D faz parte daqui, tá? Studied, estudado, certo? Que é o verbo do verbo study. Então temos aqui as regras que eu comentei com vocês, do D, ED e ED. Verbos que terminam com E, só acrescenta D, verbos da regra de todos os outros verbos você acrescenta ED, e que terminam com Y, precedente de consoante, você acrescenta IED no final deles. Os regulares são lindos, porque tem regra, né? Então é perfeito, só seguir a regra e você tá de boa. E nas formas afirmativas, como é que a gente vai fazer? Fazer frases na forma afirmativa é muito simples. Você precisa do seu sujeito primeiro, que pode ser pronome pessoal, nome próprio, o nome de um lugar, qualquer coisa. E aí preste atenção nos auxiliares do presente perfeito, have e has. Has, eles vão ficar com a terceira pessoa do singular. Tá aqui embaixo para mostrar para vocês que o has só vai ficar com a terceira pessoa do singular. E aí eu tenho aqui o resto da minha frase, que eu tenho o meu verbo principal aqui, que é um verbo regular, está conjugado no particípio passado, sorry, e aí o complemento. Então eu vou escolher aqui um pronome pessoal e ler aqui a minha frase. Ó. They have cheated on test. Porque tá falando desses dois. Ah, não, tá falando dos dois não, tá falando só desse, mas tudo bem. They have cheated on test. O que é isso? Ele colou na prova, ou ele tem colado na prova, mas ele colou na prova fica muito melhor para tradução aqui. Ou então, she has cheated on test. Ela colou na prova, ou ela tem colado na prova, que eu acho que também não fica interessante aqui. Para fazer frases na negativas também é bem simples. Aí você já vai ver que tem uma mudança aqui, que é a seguinte. Você sabe que o have e o has é o seu verbo auxiliar do presente perfeito, certo? Aí ele vai vir agora com a negação. Lembra que o haven't é a mesma coisa que have not. É a mesma coisa que have not, só está contraído. Hasn't é a mesma coisa que has not, só está contraído, certo? E aí você repete a sua frase, como estamos usando a mesma frase, ó. Cheated on a test. Perceba que nas frases negativas o meu verbo continua conjugado no particípio passado. Lá no passado simples eu falei para vocês que o verbo só fica conjugado no passado nas frases afirmativas. Aqui não tem isso, aqui é presente perfeito, aqui o negócio é um buraco mais embaixo. Aqui o verbo ele fica no passado, no particípio passado sim, nas frases afirmativas, negativas e interrogativas. Entenda isso. Então, you haven't cheated on a test. Você não colou na prova. She hasn't cheated on a test. Ela não colou na prova, ok? E aí, é isso que você precisa, do haven't ou do hasn't, contraído ou não, antes do particípio passado do verbo principal para fazer sua frase. E aí, para fazer uma frase na forma interrogativa, mais simples ainda, o que você precisa? Você precisa colocar o seu auxiliar na frente, have ou has, o seu auxiliar na frente. Os pronomes pessoais vêm depois, e aí, obviamente, você coloca o seu verbo principal no particípio passado e o resto. Temos aqui, ó, a palavra ever para dar uma ideia de se você já, estamos falando de experiência, né? Então, quero saber, você já colou num teste? Have you ever cheated on a test? Você já colou num teste? Has she ever cheated on a test? Ela já colou num teste? Tudo bem?
Aí as nossas respostas curtas, como eu comentei para vocês, aí nós temos I, you, he, she, it, os pronomes pessoais. E aí você tem a opção do have, do has para todos os pronomes pessoais. Perceba aí qual você vai usar qual. No, I haven't. No, she hasn't. No, we haven't. De acordo com os pronomes pessoais, tá? São aquelas respostas curtas que comentamos. Let's practice. Vamos praticar? Aí, ó, em cada questão marque a opção. Já tem aqui a opção marcada, mas por que eu cheguei nessa questão que é a letra B? Porque, olha só, você vai ver qual que mais combina com as regras gramaticais do presente perfeito. Você tem aí, ó, have you ever failed a test? Have you ever failed a test? Eu sei que é a letra B, porque eu sei que o meu verbo principal, que é esse fail aqui, é o meu verbo principal, vem do lado do ever. Eu aprendi que ele vem ali do lado do meu ever. E aí ele precisa estar no particípio passado. Aqui ele não está no particípio passado, não vejo o ED nele. Por isso a minha resposta é a B. E na 2, aí é a resposta da pergunta da número 1. Então, have you ever failed a test? Você já fez, na verdade, se você já não passou numa prova, você tira uma nota ruim numa prova, e aí você vai dizer o quê? Yes, I have failed a test. I have failed a test. Por quê? Porque o seu verbo continua no particípio passado. Não tem nada a ver com passado simples. Aqui é presente perfeito e o verbo continua no particípio passado, tanto na afirmação quanto na negação e na interrogação. E na 3, olha aí, ó. Maria has never worked. Por que é a minha resposta correta? Porque a B diz aqui, ó, Maria have. Não, eu uso Maria, que é she, eu uso com has. Eu não uso com have. E na 4, have you ever helped a friend in need? Você já ajudou um amigo que precisava? Por que eu marquei essa? Porque a letra A, temos aqui, ó, have ever you. Não, o ever, ele fica entre o sujeito e o verbo principal, ele não vem antes. Sempre vai ser assim, nunca vai ser diferente. É uma estrutura que sempre vai ser desse jeito. Have you ever, e não have ever you. E na 5, we have traveled together, é a resposta... Sorry. É a resposta correta? Por quê? We have traveled together. Porque na letra B você tem aqui o verbo sem estar no particípio passado. Você precisa deixar o seu verbo no particípio passado para ficar correto. Certo? Vamos completar essas questões aqui rapidinho também. Vamos completar essas questões rapidinho. Nós temos aí a palavra live, então vai ser como? Have you lived? Você já morou em outra cidade, in another country? E aí a minha resposta vai ser no, I have, never, ou no, I've never. Na 2, taranã, best friends ever. Então aí nós temos aqui, ó, a pergunta, aqui vem na frente, have your best friends ever cheated? Seus amigos já colaram numa prova? No, he. Aqui é he, então aqui não é melhores amigos. Deixa eu tá ficando doida. Então, has. Sorry, vamos apagar aqui. Então é singular, não é plural. Eu tava vendo o plural aqui. Eu vi um S não sei da onde. Então, has your. Então aqui é o has ao invés do have. Has your best friend ever cheated on a test? O seu amigo já colou numa prova? No, he hasn't. Não, ele não colou. Ou então você poderia usar no, he never. He has never. Não, ele nunca colou. Muito bem, elas chegaram, as nossas confusing words, vamos falar rapidinho aqui sobre elas. Life, que significa vida, é apenas isso. Life é vida, ponto final. Acabou, não tem outra tradução. Life é vida, that's life. Isso é vida. E aí temos a palavra aqui, ó, essa aqui, que vai ter um pouco mais de tradução. Ela significa viver ou morar. E aí no exemplo de viver, você vai traduzir como live, aliás, você vai falar como live, viver, e no sentido de ao vivo, você vai falar como live. Então, temos exemplo número 1, olha aí, ó. Don't care what people think, just live your life. Não se importe com o que as pessoas pensam, apenas viva, just live your life, viva a sua vida. Aqui no sentido de viver. Aqui no sentido de morar, vamos ter assim, ó, I love to live in Brazil. Eu amo morar no Brasil. I love to live in Brazil. Então, tem dois sentidos dessa palavra aqui, por enquanto. Aqui no exemplo 1 e exemplo 2. O viver, o verbo, a tradução de viver, ou então de morar,
certo? Mas ela também tem uma terceira situação, que é significar ao vivo, e aí eu vou falar live. Vocês devem conhecer, ainda mais com a pandemia, muita gente fez muito ao vivo, e aí ao invés de as pessoas falarem ao vivo, hoje estão querendo falar apenas live. Então, live show, show ao vivo. E aí, nossa terceira palavra é a palavra alive, que significa vivo ou viva. Quando você está respirando, está entre nós, você está alive. The hope is still alive. A esperança ainda está viva. Alive é vivo. Então é isso, bem simples as nossas confusing words hoje. E aí vamos praticar um pouquinho sobre elas. Temos aí, ó, complete com live, life or alive. Então eu tenho aqui as opções, ó, keep your brain, mantenha o seu cérebro o quê? Vivo, vida, ou aí você tem, com certeza você vai colocar apenas o verbo, a palavra alive. Keep your brain alive, mantenha o seu cérebro vivo. This is, letra B, this is live, live, life ou alive. São várias formas de falar. Aí aqui, ó, television, né, eu penso o quê? Que é a questão do live, que é ao vivo. This is live television, né? Televisão ao vivo, né? No momento lá, ao vivaço. Letra C, some people every day like there is no tomorrow. E aqui lembra até aquela expressão, as pessoas, né, vivem como se não houvesse amanhã. Então, vivem, então é o verbo live. Some people live every day like there is no tomorrow. Então, aqui o verbo viver, não no sentido de morar, sim no sentido de viver. Live significa morar ou viver. Letra D. It doesn't matter what you do in the world every day. Não importa o que você faça no mundo todo dia. As long as you remember that. Life. Por que life? Porque o que é bonito? Is beautiful. O que é bonito? A vida. Então, a vida é o quê? É um substantivo e tem um adjetivo caracterizando ela aqui. Então, só poderia ser a palavra vida aí. As long as you remember that life is beautiful and you should enjoy it. Então, assim, você tem que lembrar que a vida é bonita e que você tem que curtir ela. Você deveria curtir ela. E a letra E, the greatest purpose of being. Então, o grande propósito de o quê? Temos aí viver, morar, vida, ou vivo ou viva, né? De estar vivo. Is to enjoy every day. Então, aqui vamos também falar sobre vida. O grande propósito da vida, eu esqueci de um detalhe, não é exatamente vida. Teacher, apaguei aqui, estão me empolgando, não é? Então, the greatest purpose of being alive, seja vivo. O grande propósito de estar vivo is to enjoy every day. Eu não vi o final aqui. Is to enjoy every day. Então, o grande propósito de você estar vivo, alive, é de curtir todos os dias. Vou só escrever aqui bonitinho a palavra alive para vocês. Alive, estar vivo ou viva, certo? Então, essas foram as nossas confusing words bem fáceis, não tinha muito o que falar sobre elas, é bem simples. E aqui nós temos as nossas referências. And that's it for today, guys. Por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na nossa próxima aula de review and exercise. See you then. Bye bye.